A névoa se levantava lentamente sobre a Lagoa da Conceição, envolvendo as águas em um manto prateado que ocultava suas profundidades. Era uma manhã de junho, e o frio característico de Florianópolis penetrava até os ossos daqueles que se atreviam a desafiar a quietude do amanhecer. Valentina Morales observava do deck de madeira, suas mãos agarradas a uma fotografia desbotada que havia encontrado no sótão de sua falecida avó. Na imagem, duas figuras borradas se encontravam junto a essas mesmas águas, seus rostos mal visíveis, mas suas mãos entrelaçadas com uma intensidade que transcendia o tempo. Havia retornado a este vilarejo depois de 15 anos de ausência, fugindo de uma vida em São Paulo que se havia tornado insuportavelmente vazia. O escritório de advocacia onde trabalhava, o apartamento nos jardins, os relacionamentos superficiais que nunca chegavam a lugar algum, tudo havia perdido significado depois que encontrou aquela fotografia entre os pertences de sua avó. No verso, escritas com tinta desvanecida, havia palavras que a haviam perseguido durante semanas. A lagoa se lembra do que nós esquecemos. Retorne quando a água te chamar. Se você está gostando desta história, te convido a se inscrever no canal e deixe um comentário me contando de onde você está nos assistindo. Seu apoio significa muito para continuarmos trazendo histórias como esta. Valentina tinha 32 anos, mas se sentia como se tivesse vivido várias vidas. Seu cabelo preto caía em ondas sobre seus ombros, e seus olhos escuros refletiam uma mistura de curiosidade e melancolia que a acompanhava desde menina. Lembrava vagamente dos verões neste vilarejo, correndo entre as barracas da feira, enquanto sua avó comprava peixe fresco e conversava em português antigo com os vendedores. Mas havia algo mais nessas lembranças. Algo que nunca havia conseguido definir completamente. Uma sensação de que a lagoa a observava, de que as águas guardavam segredos que só ela poderia descobrir. O vilarejo havia mudado pouco. As casas de madeira colorida ainda se alinhavam nas ruas de paralelepípedos, e o cheiro de lenha queimada se misturava com o aroma do pão fresco da padaria do seu Rogério. Mas também havia mudanças sutis, antenas parabólicas em alguns telhados, um caixa eletrônico ao lado da praça principal, jovens com celulares caminhando para o colégio. O Brasil tradicional e o moderno conviviam em um equilíbrio delicado, como sempre haviam feito. A casa de sua avó ficava nas redondezas do vilarejo, uma construção de alvenaria com um jardim onde cresciam buganvílias selvagens e árvores de jabuticaba. Valentina havia passado os últimos 3 dias limpando décadas de poeira e memórias, abrindo janelas que haviam permanecido fechadas desde o funeral. Foi então que encontrou o baú no sótão, escondido atrás de velhas colchas e cestos de vime. Dentro, além da fotografia, havia cartas amareladas, um diário com páginas manchadas de água e um medalhão de prata com uma inscrição que não conseguia ler completamente. Agora, de pé junto à lagoa, Valentina sentia uma estranha conexão com o lugar, como se algo dentro dela respondesse ao chamado das águas. O vento movia seu cabelo e trazia consigo o som distante dos sinos da igreja, anunciando a missa das 8. Decidiu que falaria com o pároco. Se alguém conhecia a história do vilarejo e seus segredos, seria ele. O padre Mateus era um homem de uns 60 anos, com cabelo gris e olhos gentis, que haviam presenciado as alegrias e tragédias de gerações inteiras. Recebeu Valentina na sacristia, onde o cheiro de incenso e cera de velas impregnava o ar. Quando ela lhe mostrou a fotografia, o rosto do sacerdote se transformou. Sua expressão passou da curiosidade para algo mais profundo, reconhecimento misturado com uma tristeza antiga.
Sua avó nunca te contou sobre Gabriela e Rodrigo, disse finalmente, suas palavras carregadas de significado. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Valentina negou com a cabeça, seu coração acelerando. Sente-se, filha. Esta é uma história que permaneceu em silêncio por tempo demais, mas creio que a Lagoa decidiu que é hora de ser contada. Gabriela havia sido a irmã mais nova de sua avó, uma mulher de beleza extraordinária que havia cativado o vilarejo inteiro com sua voz. Cantava nas festividades, sua voz clara elevando-se sobre a lagoa como uma prece. Tinha 19 anos quando conheceu Rodrigo, um engenheiro que havia chegado de Curitiba para trabalhar em um projeto de irrigação. Era diferente dos homens do vilarejo, educado, com ideias modernas, mas respeitoso das tradições. Desde o primeiro momento em que seus olhares se cruzaram na praça durante a celebração de São João, algo mágico e inevitável se acendeu entre eles. Mas suas famílias estavam em desacordo. A família de Gabriela era tradicional, profundamente arraigada nos costumes açorianos que fundaram a região. A família de Rodrigo vinha de dinheiro, eram parte da elite curitibana. Naqueles tempos, essas diferenças importavam mais do que importam agora. As famílias se opuseram ferozmente ao relacionamento. O sacerdote suspirou profundamente. Eles fizeram um juramento junto à lagoa. Em uma noite de lua cheia, diante de testemunhas que juraram guardar o segredo, Gabriela e Rodrigo prometeram se amar além da morte, além do tempo. Usaram um ritual antigo, uma cerimônia que misturava as crenças católicas com as tradições açorianas mais antigas. Trocaram medalhões de prata, cada um com metade de uma oração gravada. Diziam que enquanto os medalhões existissem, seu amor permaneceria vivo nas águas da lagoa, esperando o momento de se completar. Mas algo saiu terrivelmente errado, continuou, sua voz quase um sussurro. 3 dias depois do juramento, Rodrigo desapareceu. Simplesmente se desvaneceu sem deixar rastro. Sua família insistiu que ele havia retornado a Curitiba, que havia abandonado Gabriela. Mas ela nunca acreditou. Passou meses procurando por ele, perguntando a todos no vilarejo, caminhando junto à lagoa a cada amanhecer e a cada entardecer. Sua avó me contou que Gabriela podia ouvir sua voz no vento sobre a água, chamando-a. Valentina sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Tirou o medalhão que havia encontrado no baú e o colocou sobre a mesa. O padre Mateus o pegou com mãos trêmulas, aproximando-o da luz. Na superfície prateada, parcialmente corroída pelo tempo, podia-se ler: Onde as águas guardam. Este era o medalhão de Gabriela, disse o sacerdote, sua voz falhando. O de Rodrigo dizia: Nossos corações unidos. Juntos formavam a promessa completa. Se você encontrou este medalhão, significa que Gabriela nunca perdeu a fé. Guardou-o toda a vida esperando. O que aconteceu com ela? Perguntou Valentina, embora o peso em seu peito lhe dissesse que já conhecia a resposta. 6 meses depois do desaparecimento de Rodrigo, Gabriela desapareceu também. Uma manhã de novembro, saiu para a lagoa ao amanhecer e nunca regressou. Encontraram seu barco vazio, flutuando perto da ilha. Sua avó procurou durante anos, nunca deixou de procurar. Mas a lagoa guardou seu segredo, como guardou tantos outros ao longo dos séculos. Valentina permaneceu em silêncio, processando a tragédia que havia permanecido oculta em sua família. Finalmente perguntou: Por que minha avó nunca me contou? A dor era grande demais, respondeu o padre Mateus, e havia algo mais. Sua avó acreditava que a história não havia terminado, que algum dia alguém da família retornaria e descobriria a verdade. Antes de morrer, fez-me prometer que se alguém viesse perguntando, contaria tudo. Disse que a lagoa eventualmente revelaria seus segredos a quem estivesse destinado a ouvi-los.
Quando Valentina saiu da igreja, o sol já estava alto no céu, banhando o vilarejo em uma luz dourada. Caminhou sem rumo fixo, seus pensamentos um turbilhão de perguntas e emoções. A história de Gabriela e Rodrigo a havia comovido profundamente, mas havia algo mais. Uma sensação crescente de que seu próprio retorno ao vilarejo não era coincidência. A fotografia, o medalhão, as palavras escritas no verso, tudo parecia parte de um plano maior, um convite para desvendar um mistério que havia esperado décadas para ser resolvido. Seus passos a levaram à feira, onde o burburinho dos vendedores e o aroma das especiarias lembravam sua infância. Deteve-se em uma barraca de artesanatos, onde uma mulher mais velha vendia têxteis tradicionais e pequenas figuras de barro. A mulher a observou com uma intensidade que a fez sentir desconfortável. "Você é a neta de Catalina", disse a mulher, não como pergunta, mas como afirmação. "Tem seus olhos e carrega sua dor." Valentina assentiu, surpresa. "A conheceu?" "Fomos amigas desde meninas. Eu estava lá na noite do juramento." A mulher fez uma pausa, suas mãos enrugadas tocando distraidamente um xale de lã. "Me chamo Lúcia e tenho esperado que alguém retornasse. Sua avó me fez prometer que se algum dia você viesse, contaria o que realmente aconteceu naquela noite." Lúcia a convidou para sua casa, uma pequena construção perto da lagoa, com vista para as águas tranquilas. Enquanto preparava chá de ervas, começou a falar com uma voz que tremia pela emoção e o peso das lembranças. "A noite do juramento foi mágica", começou. "A lua cheia iluminava a lagoa como se fosse dia. Éramos 5 testemunhas, sua avó, eu e 3 amigos mais que já faleceram. Gabriela e Rodrigo chegaram em um barco adornado com flores de sempre vivas e velas. Haviam planejado tudo meticulosamente, seguindo um ritual que Rodrigo havia aprendido de um ancião do vilarejo que conhecia os velhos costumes." Lúcia descreveu a cerimônia com tal detalhe que Valentina podia visualizá-la. Os dois, apaixonados de pé na margem da lagoa, com a água lambendo seus pés descalços, suas vozes entrelaçando-se em promessas de amor eterno. Haviam trocado os medalhões enquanto recitavam palavras em português antigo e latim, pedindo à lagoa que guardasse seu amor, que o protegesse daqueles que queriam separá-los. "Mas houve algo naquela noite que não esperávamos", continuou Lúcia, seu rosto obscurecendo-se. Enquanto faziam seus votos, a água começou a brilhar com uma luz azul pálida. Pensamos que era o reflexo da lua, mas era mais que isso. A lagoa respondeu ao seu chamado. Os anciãos sempre diziam que a Lagoa da Conceição era um lugar de poder, onde o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos se tocavam. Naquela noite, creio que abriram uma porta que não sabiam como fechar. Valentina sentiu sua pele arrepiar. O que quer dizer? 3 dias depois, Rodrigo veio me ver. Estava assustado. Dizia que ouvia vozes na água, que sentia algo puxando-o para a lagoa. Disse-lhe que falasse com o ancião que lhe havia ensinado o ritual, mas naquela mesma noite desapareceu. Procurei o ancião, mas me disseram que havia morrido uma semana antes do juramento. Rodrigo havia realizado um ritual que não entendia completamente, guiado por um homem que talvez não fosse quem dizia ser. A revelação deixou Valentina sem fôlego. Está dizendo que algo na lagoa levou Rodrigo? Lucia olhou-a diretamente nos olhos. Estou dizendo que o amor é a força mais poderosa que existe, mas quando se mistura com magia antiga e promessas eternas, pode criar vínculos que transcendem este mundo. Gabriela sentiu isso também. Antes de desaparecer, disse-me que podia vê-lo em seus sonhos, que ele a chamava das profundezas. Disse que a lagoa havia tomado sua promessa literalmente. Amor além da morte, além do tempo. E ela escolheu segui-lo. Mas como é possível? Perguntou Valentina, sua mente racional lutando contra o que estava ouvindo.
Há coisas neste mundo que não têm explicação lógica, respondeu Lúcia. Sua avó sabia disso. Passou o resto de sua vida investigando, falando com curandeiros, lendo textos antigos. Acreditava que havia uma maneira de completar o ritual, de trazer paz a Gabriela e Rodrigo. Mas nunca conseguiu. O medalhão que você encontrou foi sua última tentativa. Carregou-o até sua morte, esperando um sinal. Valentina permaneceu com Lúcia até que o sol começou a se pôr, enchendo-se de histórias e detalhes que pintavam um quadro complexo de amor, perda e mistério. Quando finalmente se despediu e caminhou de volta à casa de sua avó, o céu estava tingido de laranja e roxo, e as primeiras estrelas começavam a aparecer. Naquela noite, sozinha na casa, Valentina estendeu tudo o que havia encontrado sobre a mesa da cozinha: a fotografia, o medalhão, as cartas, o diário. Começou a ler, e com cada página mergulhava mais profundamente na história de amor de Gabriela e Rodrigo. As cartas revelavam a paixão e desespero de seu romance proibido. O diário continha as observações de sua avó, suas teorias sobre o que havia acontecido, desenhos de símbolos que havia copiado de textos antigos. Em uma das últimas entradas do diário, sua avó havia escrito: "A lagoa responde ao sangue. Gabriela era minha irmã, seu sangue corre em minhas veias, mas não posso ouvir seu chamado. Talvez precise passar outra geração, ou talvez precise alguém com um coração aberto, alguém que não tenha medo de acreditar no impossível. Se você está lendo isto, quem quer que seja, por favor, não ignore os sinais. O amor de Gabriela e Rodrigo merece paz, e a lagoa merece ser libertada de sua promessa." Valentina sentiu lágrimas rolando por suas bochechas. Não sabia se era pela tristeza da história ou pela súbita compreensão do porquê havia sido chamada de volta. Toda sua vida havia sentido que faltava algo, que havia um vazio em seu interior que nenhum de seus relacionamentos havia conseguido preencher. Agora, entendia que esse vazio não era seu. Era o eco de um amor incompleto, transmitido através de gerações. Pegou o medalhão e o segurou contra seu peito. Nesse momento, ouviu algo, um som suave, como um canto distante carregado pelo vento. Aproximou-se da janela e olhou para a lagoa. A lua cheia se refletia nas águas, criando um caminho prateado que parecia convidá-la. Sem pensar duas vezes, pegou uma jaqueta e saiu em direção à margem. A lagoa estava em calma perfeita, sua superfície como um espelho escuro que refletia as estrelas. Valentina caminhou até o deck, seus pés ressoando sobre a madeira velha. O ar estava frio e carregado de umidade, mas não sentia medo. Segurando o medalhão em sua mão, fechou os olhos e deixou que seus sentidos se expandissem, ouvindo além do silêncio. E então ouviu claramente uma voz feminina, doce e melancólica, cantando uma melodia que não conhecia, mas que ressoava no mais profundo de sua alma. Era Gabriela. De alguma forma, através do tempo e do mistério, sua tia-avó estava alcançando-a, pedindo ajuda. Valentina abriu os olhos e falou em voz alta, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. "Estou aqui, Gabriela. Não sei o que devo fazer, mas estou pronta para ouvir. Mostre-me o caminho." Como resposta, a água diante dela começou a brilhar com a mesma luz azul pálida que Lúcia havia descrito. O brilho se intensificou, formando um padrão que se estendia da margem em direção ao centro da lagoa. Valentina soube, com uma certeza que desafiava a lógica, que tinha que seguir essa luz. Havia um barco amarrado ao deck, velho, mas sólido. Sem hesitar, subiu nele e pegou os remos. Começou a remar em direção à luz, cada remada levando-a mais longe da margem, mais fundo no mistério que havia esperado décadas para ser resolvido. O vilarejo atrás dela se tornou menor,
as luzes das casas como estrelas terrestres que se desvaneciam na distância. À medida que se aprofundava na lagoa, o ar ao seu redor mudou. Tornou-se mais denso, carregado com uma energia que fazia sua pele formigar. A luz azul sob a água ficava mais brilhante, e agora podia ver formas se movendo nas profundidades. Não peixes, mas algo mais etéreo, como sombras dançantes que contavam histórias sem palavras. De repente, o barco parou. Embora Valentina não tivesse deixado de remar, estava no centro da lagoa, cercada por um silêncio absoluto. Nem mesmo o vento se atrevia a perturbar este lugar sagrado. Olhou para baixo e viu que a água era perfeitamente transparente, revelando profundidades que pareciam infinitas. E ali, no fundo, viu algo que fez seu coração parar. Duas figuras, unidas pelas mãos, flutuavam em uma dança eterna. Suas formas eram luminosas, compostas dessa mesma luz azul que havia seguido. Não eram exatamente fantasmas, nem exatamente vivos. Existiam em um estado intermediário, presos no momento de seu juramento, repetindo sua promessa uma e outra vez ao longo das décadas. Valentina estendeu sua mão, o medalhão pendurado de seus dedos sobre a água. Gabriela, Rodrigo, chamou, sua voz falhando com emoção. O que precisam de mim? Como posso ajudá-los? A figura feminina levantou seu rosto em direção a ela, e embora seus traços fossem borrados, Valentina pôde ver a súplica em seus olhos. Então, ouviu palavras, não com seus ouvidos, mas diretamente em sua mente. Encontre a outra metade, complete a promessa, liberte-nos para que possamos escolher. Onde está o medalhão de Rodrigo? Perguntou Valentina desesperada. Onde devo procurá-lo? As figuras começaram a se desvanecer, a luz azul piscando como uma vela, prestes a se apagar. Mas antes que desaparecessem completamente, Valentina viu uma imagem em sua mente. Uma casa em Curitiba, elegante mas abandonada, com um jardim coberto de mato e janelas quebradas. Em um dos quartos do segundo andar, em uma caixa de madeira escondida sob o piso, estava o medalhão de Rodrigo, esperando ser encontrado. A visão terminou abruptamente e Valentina se encontrou novamente no barco, a lagoa escura e tranquila ao seu redor. A luz azul havia desaparecido e só a lua a guiava de volta à margem. Remou com determinação renovada, sua mente já traçando planos. Tinha que ir a Curitiba, tinha que encontrar aquela casa. Quando chegou à margem, o padre Mateus estava esperando-a, com um cobertor em seus braços. Vi você sair, disse simplesmente. Sua avó fez o mesmo uma vez. O que viu? Valentina contou-lhe tudo. A luz, as figuras, a visão da casa em Curitiba. O sacerdote ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente como se tudo fizesse sentido perfeito. Quando terminou, ele disse: a família de Rodrigo ainda vive em Curitiba. São os Castellanos, uma família proeminente. Mas a casa velha onde Rodrigo cresceu foi abandonada há anos. Dizem que está assombrada, que ninguém pode permanecer lá sem sentir uma profunda tristeza. Preciso ir lá, disse Valentina com firmeza. Amanhã mesmo. O padre Mateus assentiu. Irei com você. Esta é uma tarefa que não deve enfrentar sozinha. Além disso, talvez possa ajudar. Conheço alguém em Curitiba que pode nos facilitar o acesso à propriedade. Naquela noite, Valentina mal dormiu. Sua mente estava cheia de imagens da lagoa, das figuras luminosas de Gabriela e Rodrigo, da casa abandonada que a esperava em Curitiba. Mas também havia algo mais. Uma sensação crescente de que sua própria vida estava prestes a mudar irrevogavelmente. Ao se envolver neste mistério, ao se comprometer a ajudar duas almas perdidas, estava abrindo seu próprio coração a possibilidades que havia mantido fechadas durante anos. Na manhã seguinte,
Valentina e o padre Mateus partiram para Curitiba no velho carro do sacerdote. A viagem de 4 horas lhes deu tempo para falar mais profundamente sobre a história e sobre o que poderiam enfrentar. O padre Mateus compartilhou detalhes sobre a família Castellanos, como haviam prosperado na construção depois que Rodrigo desaparecera, como sempre haviam insistido publicamente que seu filho simplesmente havia decidido ir embora do país, embora em privado a culpa e o mistério os houvessem consumido. O pai de Rodrigo morreu há 10 anos, explicou o sacerdote, mas sua mãe ainda vive. Tem mais de 90 anos e está em um asilo. Dizem que às vezes fala de seu filho como se ele fosse retornar a qualquer momento. Curitiba se estendia diante deles com sua arquitetura moderna, suas ruas arborizadas e seus edifícios imponentes que brilhavam sob o sol. Era uma cidade de contrastes, história e modernidade entrelaçadas em cada esquina. O padre Mateus navegou pelas ruas com familiaridade até chegar a um bairro que uma vez havia sido prestigioso, mas agora mostrava sinais de abandono. A casa dos Castellanos se erguia atrás de muros altos cobertos de trepadeiras. Os portões de ferro forjado estavam enferrujados, e o jardim, que uma vez deveria ter sido magnífico, agora era uma selva de plantas selvagens e árvores crescidas sem controle. O padre Mateus tocou a campainha em uma porta lateral, e depois de vários minutos, um homem mais velho com macacão de jardineiro apareceu. "Padre Mateus", cumprimentou o homem com surpresa. "Não esperava vê-lo por aqui." "Seu Simão, precisamos de um favor. Esta jovem é Valentina, descendente de alguém que esteve conectado com Rodrigo Castellanos. Precisamos entrar na casa." Seu Simão os olhou com receio, mas a presença do sacerdote pareceu tranquilizá-lo. "A família me paga para manter a propriedade segura, mas faz anos que ninguém entra. A casa não é um lugar agradável. Sinto coisas lá que não posso explicar." "Entendemos", disse Valentina com suavidade. "Mas é importante. Pode trazer paz, não apenas a esta casa, mas a muitas pessoas." O cuidador suspirou e tirou um molho de chaves antigas. Guiou-os através do jardim descuidado até a porta principal. A madeira estava inchada pela umidade, e as dobradiças chiaram em protesto quando finalmente a abriu. O interior da casa estava escuro e cheirava a fechado, a décadas de poeira e memórias esquecidas. A luz do sol que entrava pelas janelas sujas revelava uma escadaria grandiosa que subia ao 2º andar, móveis cobertos com lençóis brancos que pareciam fantasmas na penumbra e retratos de família pendurados nas paredes. Rostos sérios que observavam os intrusos com desaprovação silenciosa. Valentina sentiu um arrepio percorrer sua coluna, mas não era de medo, era reconhecimento. Este lugar havia sido importante para Rodrigo, havia sido seu lar. E em algum lugar dentro destas paredes estava a peça faltante do quebra-cabeça que havia consumido 3 gerações de sua família. "O 2º andar", disse, começando a subir as escadas. O padre Mateus e seu Simão a seguiram, seus passos ressoando no silêncio. No patamar superior havia um corredor com várias portas. Valentina parou, fechando os olhos e tentando recordar a visão com exatidão. A 3ª porta à esquerda, essa era a correta. O quarto era claramente o antigo quarto de Rodrigo. Havia uma cama com dossel, uma escrivaninha de madeira escura, estantes cheias de livros cobertos de poeira. As paredes estavam decoradas com mapas e desenhos técnicos, o jovem engenheiro sonhando com projetos que nunca realizaria. Valentina caminhou lentamente ao redor do quarto, seus dedos roçando superfícies, procurando algum sinal. Então sentiu uma leve depressão no chão perto da janela. Ajoelhou-se e examinou as tábuas do piso.
Uma delas estava ligeiramente levantada em um canto. Com a ajuda do padre Mateus, conseguiu levantar a tábua, revelando um espaço oco embaixo. Ali, envolta em tecido encerado, estava uma caixa de madeira do tamanho de um livro. As mãos de Valentina tremiam enquanto abria a caixa. Dentro havia cartas. As respostas de Rodrigo às cartas de Gabriela que ela havia lido e o medalhão. Era idêntico ao que ela tinha, mas com a inscrição complementar: Nossos corações unidos. Quando o segurou junto ao de Gabriela, as duas metades encaixavam perfeitamente, formando um círculo completo com as palavras: Onde as águas guardam nossos corações unidos. No momento em que os medalhões se tocaram, uma energia palpável encheu o quarto. As janelas se abriram de golpe, deixando entrar uma rajada de vento. Os papéis voaram e todos sentiram uma presença, não ameaçadora, mas profundamente emocional. Era como se décadas de dor e anseio se libertassem de uma vez. Seu Simão caiu de joelhos, benzendo-se. O padre Mateus começou a rezar em voz baixa. Valentina simplesmente segurou os medalhões unidos contra seu coração, lágrimas rolando por suas bochechas. Encontrei-os, sussurrou. Agora posso completar o que começaram. Mas enquanto segurava os medalhões, outra visão chegou a ela, mais clara, mais urgente. Viu a lagoa novamente, mas desta vez durante o dia. Viu um homem de pé na margem, alguém que não reconhecia, mas que se sentia estranhamente familiar. Na visão, este homem segurava algo em suas mãos, papéis velhos, documentos, e de repente entendeu. Havia outra camada neste mistério, outra peça que precisava ser descoberta antes que pudesse libertar Gabriela e Rodrigo. A visão se desvaneceu, deixando-a exausta. O padre Mateus ajudou-a a se levantar. O que viu-as? Perguntou. Há alguém mais envolvido nisso, disse Valentina, sua voz apenas um sussurro. Alguém que ainda está vivo. Alguém que tem respostas que precisamos. Seu Simão, recuperando-se de seu susto, falou com voz trêmula. Há algo que devem saber. Quando o jovem Rodrigo desapareceu, houve rumores. Diziam que outro homem do vilarejo estava apaixonado por Gabriela também, que estava com ciúmes de Rodrigo. Alguns pensaram que talvez ele tivesse algo a ver com o desaparecimento, mas nunca se provou nada. Quem era? Perguntou Valentina, seu coração acelerando. Seu nome era Estevão Ruiz. Era pescador, conhecia a lagoa melhor que ninguém. Depois que Gabriela desapareceu, ele também deixou o vilarejo. Mas ouvi há uns anos que havia retornado, que vive como ermitão em uma cabana perto da ilha. As peças começavam a se encaixar de maneiras que Valentina não havia antecipado. Este não era apenas um mistério de amor e magia. Havia também elementos humanos, muito humanos, de ciúmes, traição e possivelmente crime. Precisava falar com Estevão Ruiz. Precisava saber que papel havia desempenhado na tragédia. A viagem de volta a Florianópolis foi tensa. Valentina segurava a caixa com os medalhões unidos, sentindo seu peso não apenas físico, mas emocional. O padre Mateus dirigia em silêncio, perdido em seus próprios pensamentos. Quando finalmente chegaram ao vilarejo, já era tarde da tarde. As sombras se alongavam sobre as ruas, e a lagoa brilhava com tons dourados sob o sol poente. Preciso encontrar Estevão Ruiz, declarou Valentina. Amanhã pegarei um barco até a ilha e o procurarei. Não irá sozinha, disse o padre Mateus com firmeza. Esta situação pode ser perigosa. Se esse homem teve algo a ver com os desaparecimentos, não sabemos como reagirá às suas perguntas. Naquela noite, Valentina não conseguiu dormir. Deitava na cama de sua avó, olhando o teto, com os medalhões sobre seu peito. Podia sentir sua energia, uma pulsação suave que parecia sincronizar com as batidas de seu coração. Fechou os olhos e deixou que sua mente vagasse, e nesse estado entre a vigília e o sono,
outra visão chegou. Desta vez, viu a noite do juramento de uma perspectiva diferente. Viu Gabriela e Rodrigo na margem da lagoa, cercados por seus amigos. Mas também viu alguém mais, uma figura oculta entre as árvores, observando. Era um homem jovem, seu rosto distorcido pela raiva e a dor. Suas mãos estavam fechadas em punhos, e seus olhos seguiam cada movimento de Gabriela com uma intensidade obsessiva. A visão mudou. 3 dias depois, viu este mesmo homem, Estevão, aproximando-se de Rodrigo no deck. Houve uma confrontação, palavras raivosas trocadas. Rodrigo tentou acalmá-lo, explicar-lhe que amava Gabriela e que nada mudaria isso. Estevão tirou algo de seu bolso, um amuleto, algo que brilhava com uma luz doentia. Disse palavras em um idioma que Valentina não reconhecia, e Rodrigo caiu inconsciente. A próxima parte da visão a fez despertar com um grito sufocado. Viu Estevão arrastando o corpo de Rodrigo para um barco, remando em direção ao centro da lagoa. Mas não o afogou. Isso teria sido simples demais. Em vez disso, usando o mesmo amuleto, realizou um ritual escuro, um projetado para prender a alma de Rodrigo na lagoa, para assegurar que mesmo se seu corpo morresse, seu espírito permaneceria preso, incapaz de se unir completamente com Gabriela. Valentina sentou-se na cama, seu coração batendo violentamente. Agora entendia a verdadeira natureza da maldição. Não era apenas o juramento de amor de Gabriela e Rodrigo que os havia prendido, era a magia escura de Estevão, alimentada por ciúmes e vingança. E quando Gabriela se jogou na lagoa para se reunir com Rodrigo, ela também ficou presa nesta prisão, separados por uma barreira que nem mesmo a morte podia romper. A manhã chegou lentamente. Valentina vestiu-se com determinação, colocou os medalhões em uma bolsa de couro que pendurou de seu pescoço e saiu ao amanhecer. O padre Mateus já a esperava no deck, acompanhado de Lúcia. A anciã lhe entregou algo envolto em tecido. Sua avó me deu isto há anos, disse Lúcia. Disse-me que quando chegasse o momento, saberia a quem dá-lo. É um amuleto de proteção, feito por uma curandeira que conhecia os velhos costumes. Te protegerá contra a magia escura. Valentina desembrulhou o tecido e encontrou um pequeno saquinho de couro cheio de ervas e pedras, com símbolos costurados na superfície. Amarrou-o ao redor de seu pulso, sentindo imediatamente um calor reconfortante. Os 3 embarcaram em um barco e começaram a viagem em direção à ilha. A ilha se elevava da água como uma pirâmide verde, suas casas coloridas escalando a colina até o mirante no topo. Era um lugar sagrado, onde a tradição de São João se celebrava com particular intensidade, onde os véus entre mundos eram mais finos. Perguntando aos pescadores e vendedores locais, finalmente encontraram indicações para a cabana de Estevão. Ficava no lado mais afastado da ilha, escondida entre árvores e rochas, com vista direta ao centro da lagoa. A cabana era pequena e destartalada, com redes de pesca penduradas do lado de fora e um barco velho amarrado a um pequeno deck improvisado. Quando se aproximaram, um homem mais velho saiu para recebê-los. Devia ter mais de 70 anos, sua pele curtida por décadas de sol e vento, seu cabelo completamente branco. Mas seus olhos, escuros e penetrantes, mostravam uma inteligência aguda e algo mais, culpa profundamente arraigada. Sabia que alguém viria eventualmente, disse Estevão com voz rouca. A lagoa não esquece. Os pecados não ficam sem castigo para sempre. Olhou diretamente para Valentina. Tem seus olhos, os olhos de Gabriela. Sou sua sobrinha neta, respondeu Valentina, mantendo sua voz firme apesar do medo que sentia. E sei o que você fez. Vi tudo em visões. Você prendeu Rodrigo, condenou-o a uma existência entre mundos, e quando Gabriela foi atrás dele, ela também ficou presa por sua maldição. Estevão não negou nada.
Seus ombros se curvaram, como se um peso que havia carregado durante décadas finalmente o vencesse. Tudo o que você diz é verdade, admitiu. Amava Gabriela com uma loucura. Estava obcecado, consumido por um amor que ela nunca me devolveu. Quando vi que havia escolhido aquele forasteiro, algo dentro de mim se partiu. Sua voz falhou, e lágrimas começaram a rolar por suas bochechas curtidas. Busquei ajuda em lugares escuros, com gente que praticava a velha magia, a que é proibida. Deram-me um amuleto e me ensinaram palavras que nunca deveria ter aprendido. Sentou-se em um tronco perto de sua cabana, suas mãos tremendo. Pensei que se não pudesse tê-la, ao menos evitaria que ela fosse completamente feliz com ele. Mas não planejei matá-lo, juro. Só queria separá-los. O ritual saiu errado. Quando amarrei a alma de Rodrigo à lagoa, não entendi que estava criando uma prisão eterna. E quando Gabriela se lançou à água para procurá-lo, ficou presa na mesma maldição. Valentina sentiu uma mistura de compaixão e raiva. Este homem havia destruído 3 vidas, Gabriela, Rodrigo e a sua própria, por um amor egoísta e doentio. Como se rompe a maldição? Perguntou diretamente, sem permitir que as emoções obscurecessem seu propósito. Estevão levantou seu olhar, surpreso pela pergunta. Passei 50 anos buscando essa resposta. Consultei curandeiros, bruxos, sacerdotes. Todos disseram o mesmo. Só pode ser rompida se alguém do mesmo sangue de Gabriela completa o juramento com ambos os medalhões unidos, e se eu, o que criou a maldição, ofereço minha própria vida como pagamento. O silêncio que seguiu foi pesado. O padre Mateus se benzeu, murmurando orações. Lúcia pegou a mão de Valentina, apertando-a com força. Não pode estar falando sério, disse a anciã. Não pode pedir a este homem que morra. Não estou pedindo nada, respondeu Estevão com calma resignada. Estou oferecendo. Vivi tempo demais com esta culpa. Toda noite ouço suas vozes na água, chamando-me, acusando-me. Tentei terminar com minha vida antes, mas algo me impedia. Creio que a lagoa me mantinha vivo até que chegasse o momento certo, até que alguém pudesse completar o ritual. Valentina sentiu o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros. O que tenho que fazer exatamente? Estevão entrou em sua cabana e voltou com um livro velho, suas páginas amareladas e manchadas. Este livro contém o ritual completo. Sua avó o procurou durante anos. Eu o roubei depois que ela morreu, quando registraram sua casa. Não sei por que o fiz. Talvez porque era meu último vínculo com a tragédia que causei. Talvez porque, no fundo, sabia que algum dia precisaria dele. Abriu o livro em uma página marcada com uma fita vermelha desgastada. Ali, escrito em português antigo misturado com palavras em latim, estava o ritual de libertação. Requeria 3 elementos: os medalhões unidos, sangue da linha familiar de Gabriela e o sacrifício voluntário daquele que havia criado a prisão. Tudo tinha que ser realizado na lagoa, no mesmo lugar onde se havia feito o juramento original, durante a próxima lua cheia. A lua cheia é em 3 noites, disse o padre Mateus, consultando um calendário em seu celular. É dia 24 de junho, a noite mais importante da festa de São João, quando o véu entre mundos é mais fino. A sincronicidade não podia ser coincidência. Tudo, o momento de seu retorno, a descoberta dos medalhões, o encontro com Estevão, havia sido orquestrado por forças maiores do que qualquer um deles pudesse compreender. A lagoa havia estado esperando, paciente, sabendo que eventualmente todas as peças se alinhariam. Então é isso que faremos, declarou Valentina com uma firmeza que a surpreendeu. Romperemos a maldição e libertaremos Gabriela e Rodrigo. Daremos a eles a paz que merecem. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão de preparativos. Valentina estudou o ritual obsessivamente, memorizando cada palavra,
cada gesto. O padre Mateus ajudou-a a traduzir as partes em latim, consultando com anciãos da comunidade que ainda lembravam os costumes antigos. Lúcia preparou os elementos necessários: velas feitas de cera de abelha, resinas para queimar, flores de sempre vivas que simbolizavam o caminho de volta para casa. Durante esses dias, Valentina também passou tempo na lagoa, sentindo sua energia, aprendendo seus ritmos. Notou como a água mudava de cor com a luz, como os pássaros voavam em padrões específicos ao amanhecer, como o vento sussurrava segredos que quase podia entender. A lagoa era um ser vivo, antigo e consciente, e ela estava aprendendo sua linguagem. Uma tarde, enquanto estava sentada no deck, um homem jovem se aproximou dela. Tinha uns 30 anos, cabelo escuro e olhos que lhe resultaram estranhamente familiares. "Desculpe", disse com timidez. "Sou Marco Castellanos. Ouvi que você encontrou algo que pertenceu à minha família, ao meu bisavô Rodrigo." Valentina olhou surpresa. Não havia considerado que a família de Rodrigo ainda vivesse na região. "Como soube?" "Seu Simão me ligou, disse que você esteve na Casa Velha, que encontrou algo importante." Marco sentou-se ao seu lado, olhando a lagoa. "Minha família nunca falou muito sobre o que aconteceu com Rodrigo. Era um tema proibido, cheio de vergonha e dor. Mas sempre senti que havia mais na história, que havia segredos que precisavam ser revelados." Valentina decidiu confiar nele. Contou-lhe tudo: o juramento, a maldição de Estevão, o plano para rompê-la durante a lua cheia. Marco ouviu em silêncio, sua expressão passando da incredulidade à aceitação. Quando terminou, ele disse: "Eu também senti algo estranho toda a minha vida. Sempre me atraía a lagoa. Sonhava com ela constantemente. Às vezes via figuras na água que desapareciam quando tentava focá-las. Pensei que estava louco." "Você não está louco", assegurou Valentina. "É parte disto, tanto quanto eu. O sangue chama o sangue. Rodrigo tem te alcançado, tentando se comunicar." Uma ideia começou a se formar em sua mente. "Venha conosco na noite do ritual. Creio que sua presença poderia fortalecer a conexão, ajudar a completar o círculo." Marco aceitou sem hesitar. Nos dias seguintes, uniu-se aos preparativos, compartilhando histórias que havia ouvido de sua avó sobre Rodrigo, um homem sonhador que via beleza em tudo, que acreditava no poder transformador do amor, que havia prometido construir um futuro onde as diferenças entre culturas não importassem. Era claro que Rodrigo havia sido à frente de seu tempo e sua perda havia sido uma tragédia não apenas pessoal, mas coletiva. À tarde do 23 de junho, o vilarejo de Florianópolis começou suas celebrações da festa de São João. As famílias decoravam altares com fotografias de seus entes queridos, bolos de milho, quentão e montanhas de flores de sempre vivas. O ar se enchia do aroma das fogueiras queimando e as ruas se iluminavam com milhares de balões coloridos. Era uma celebração da vida e da morte, da lembrança e da esperança. Valentina, Marco e seus aliados se prepararam em silêncio. À meia-noite, quando começasse o 24 de junho, sairiam para a lagoa para realizar o ritual. Estevão havia insistido em ir sozinho em seu próprio barco. Era sua penitência, sua última oferenda. O padre Mateus abençoaria o processo da margem, mantendo uma vigília de oração. Lúcia estaria com ele, guardiã da tradição e testemunha da redenção. Quando o relógio marcou 11 da noite, começaram a se mover em direção à lagoa. A lua cheia se elevava majestosamente sobre as montanhas, banhando a água em luz prateada. Valentina levava os medalhões unidos pendurados de seu pescoço, e em sua bolsa carregava um livro com o ritual, as velas, o incenso. Marco caminhava ao seu lado, sua presença silenciosa, mas reconfortante. A lagoa estava diferente naquela noite.
A água brilhava com uma luminescência própria, como se antecipasse o que estava por vir. Pequenas ondas quebravam na margem com um ritmo hipnótico, e o ar estava carregado de eletricidade estática que fazia os cabelos se arrepiarem. Embarcaram em 2 barcos, Valentina e Marco em um, Estevão sozinho no outro. O velho pescador parecia em paz pela primeira vez desde que o haviam conhecido. Seus olhos, antes carregados de culpa, agora mostravam uma aceitação serena. Ele sabia que esta seria sua última noite, e havia feito as pazes com isso. Remaram em silêncio até o centro da lagoa, guiados pela luz da lua e por algo mais. Uma pulsação que vinha das próprias águas, chamando-os para o lugar exato onde Gabriela e Rodrigo haviam feito seu juramento décadas atrás. Quando alcançaram o ponto, ambos os barcos pararam, como se presos por mãos invisíveis. Valentina abriu o livro e começou a ler as instruções do ritual à luz de uma lanterna. Primeiro, tinha que acender as velas em uma formação específica: 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, formando uma cruz sobre a água. Marco ajudou-a a posicionar as velas flutuantes, suas chamas dançando bravamente contra a brisa noturna. Em seguida, Valentina segurou os medalhões unidos em suas mãos, levantando-os em direção à lua. Começou a recitar as palavras do ritual, primeiro em português, depois em latim. Sua voz ecoava sobre as águas calmas, carregando o peso de 3 gerações de dor e esperança. Espíritos da água, guardiões deste lugar sagrado, ouçam meu chamado. Eu, Valentina Morales, descendente de sangue de Gabriela Santos, venho completar o que foi iniciado e quebrar o que foi corrompido. Com estes medalhões unidos, reúno o que foi separado. Com meu sangue, honro a promessa feita. Usando uma pequena faca que Lúcia havia preparado, Valentina fez um pequeno corte em sua palma, deixando que algumas gotas de sangue caíssem sobre os medalhões. No instante em que o sangue tocou a prata, a lagoa inteira começou a brilhar com aquela luz azul pálida que ela havia visto antes. Das profundidades, 2 figuras começaram a se elevar. Gabriela e Rodrigo surgiam das águas, suas formas mais definidas agora, quase sólidas. Seus rostos estavam cheios de esperança e agonia misturadas. Podiam ver a salvação tão perto, mas ainda não podiam alcançá-la. A barreira que Estevão havia criado ainda os mantinha separados, presos em seu limbo eterno. Estevão se levantou em seu barco, seu corpo tremendo, mas sua voz firme. Gabriela, disse, e era a primeira vez que falava diretamente com ela em mais de 50 anos. Perdoa-me. Fui um tolo, consumido por um amor que se transformou em veneno. Destruí vidas, incluindo a minha própria, por egoísmo e orgulho. A figura luminosa de Gabriela virou-se para ele. Seus lábios se moveram, formando palavras silenciosas que de alguma forma todos puderam ouvir em suas mentes. Já perdoei há muito tempo, Estevão. Apenas liberte-nos para que possamos descansar. Lágrimas rolavam pelo rosto do velho pescador. Ele tirou de seu bolso o amuleto, o mesmo objeto amaldiçoado que havia usado para prender Rodrigo décadas atrás. Com mãos firmes, começou a recitar palavras em um idioma antigo, palavras de desfazimento e liberação. Com cada sílaba, o amuleto em suas mãos começou a rachar, linhas negras percorrendo sua superfície. Valentina continuou com sua parte do ritual, recitando as orações que uniriam finalmente Gabriela e Rodrigo. Marco, sentindo instintivamente o que fazer, juntou sua voz à dela, suas palavras entrelaçando-se em harmonia. Eram 2 descendentes, 2 linhas de sangue que convergiam para desfazer uma tragédia antiga. A energia ao redor deles se intensificou. A água começou a girar em um vórtice suave, as chamas das velas cresceram até alturas impossíveis,
e o céu acima deles se iluminou com auroras de cores que não deveriam existir. Verdes etéreos, roxos profundos, azuis cristalinos. Então, Estevão pronunciou as palavras finais do contra-ritual e esmagou o amuleto com força. O objeto explodiu em milhares de fragmentos negros que se dissolveram no ar como fumaça. No mesmo instante, o velho pescador caiu para trás, seu corpo desfalecendo. Mas em seu rosto havia um sorriso, a primeira expressão de verdadeira paz que ele havia experimentado em décadas. O sacrifício foi aceito. A barreira entre Gabriela e Rodrigo se desfez como vidro quebrando, e pela primeira vez em mais de 50 anos, eles puderam se tocar. Suas formas luminosas se fundiram em um abraço, e a alegria que irradiaram foi tão intensa que Valentina e Marco tiveram que desviar os olhos. As duas almas entrelaçadas começaram a se elevar lentamente das águas, subindo em direção ao céu estrelado. Mas antes de desaparecerem completamente, Gabriela olhou para Valentina uma última vez. Sua voz ecoou suavemente. Obrigada, querida sobrinha. Você nos deu o que buscávamos. Não a vida eterna, mas a escolha. E escolhemos seguir juntos, onde quer que esse caminho nos leve. Rodrigo também falou, dirigindo-se a Marco. Conte à família que não há nada a lamentar. O amor vale cada sacrifício, cada dor. E nosso amor finalmente está completo. Com essas palavras finais, Gabriela e Rodrigo se dissolveram em pura luz, fragmentando-se em milhares de estrelas pequenas que dançaram sobre a lagoa antes de se elevarem ao céu e desaparecerem entre as constelações. A água retornou à sua calma normal, as velas se apagaram suavemente e o silêncio que se seguiu foi profundo e sagrado. Valentina e Marco permaneceram sentados em seu barco, atordoados pelo que haviam testemunhado. Olharam para o barco de Estevão e viram seu corpo reclinado pacificamente, sem vida, mas com aquele sorriso sereno. Ele havia pago sua dívida, encontrado sua redenção. Remaram lentamente de volta à margem, onde o padre Mateus e Lúcia os esperavam com lágrimas nos olhos. Haviam visto tudo, as luzes, as figuras se elevando, a transformação da lagoa. O sacerdote fez o sinal da cruz e murmurou uma oração pelos mortos e pelos vivos. Acabou, disse Lúcia simplesmente, abraçando Valentina com força. Finalmente acabou. Sua avó pode descansar agora, sabendo que a missão foi cumprida. Nos dias que se seguiram, o vilarejo falou muito sobre as luzes estranhas que foram vistas na lagoa na noite de São João. Alguns disseram que eram fogos de artifício, outros falaram de fenômenos naturais, mas os que conheciam a verdade, Valentina, Marco, o padre Mateus e Lúcia, mantiveram silêncio, guardando o segredo como um tesouro sagrado. O corpo de Estevão foi encontrado flutuando pacificamente em seu barco na manhã seguinte. O médico declarou morte por causas naturais, ataque cardíaco, provavelmente. Apenas os 4 sabiam a verdadeira causa e que não havia nada de natural nela. Foi enterrado em uma cerimônia simples, e o padre Mateus ofereceu orações sinceras por sua alma, reconhecendo que mesmo os maiores pecados podem encontrar perdão. Valentina decidiu ficar no vilarejo. Sua vida em São Paulo parecia pertencer a outra pessoa, a outro tempo. Começou a restaurar a casa de sua avó, transformando-a em um lar verdadeiro pela primeira vez em anos. Encontrou paz caminhando junto à lagoa ao amanhecer, ouvindo as águas que agora sussurravam histórias diferentes, não de tragédia, mas de esperança e renovação. Marco também ficou fascinado pela conexão que havia descoberto com suas raízes e com o mistério que havia ajudado a resolver. Ele e Valentina passavam longas horas conversando, compartilhando histórias de suas famílias, tecendo juntos uma narrativa mais completa de Gabriela e Rodrigo. E à medida que passavam tempo juntos, algo inesperado começou a florescer entre eles.
Não era a paixão dramática e proibida de seus ancestrais, mas algo mais suave, mais profundo. Uma conexão construída sobre compreensão mútua, respeito e a consciência compartilhada de terem sido parte de algo maior que eles mesmos. Uma noite, meses depois do ritual, Valentina e Marco caminhavam junto à lagoa sob as estrelas. A água estava calma, refletindo a lua crescente como um espelho perfeito. "Você acha que eles estão felizes?" perguntou Marco, olhando para o céu. "Gabriela e Rodrigo, onde quer que estejam." Valentina sorriu, sentindo uma certeza calorosa em seu coração. Sim, finalmente estão juntos, livres de todas as barreiras que os separavam. E, de certa forma, através de nós, sua história continua. Não como tragédia, mas como um legado de amor que transcende o tempo. Marco pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Sua avó sabia, não sabia? Por isso, guardou os medalhões, por isso deixou pistas. Sabia que eventualmente você viria, que completaria o que ela não pôde. Ela sempre acreditou no poder do amor e da família, respondeu Valentina. E tinha razão. Algumas histórias não terminam com a morte, apenas esperam pela pessoa certa para escrever o próximo capítulo. Permaneceram ali em silêncio confortável, observando a lagoa e sentindo a presença gentil dos que vieram antes deles. A brisa noturna trazia o aroma de jasmim e água fresca, e em algum lugar distante alguém tocava violão, a melodia flutuando sobre as águas como uma bênção. Se você gostou desta história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário contando de onde está nos assistindo. Histórias como esta só continuam sendo contadas com o apoio de vocês. Valentina sabia que sua jornada estava apenas começando. Havia encontrado não apenas respostas sobre o passado de sua família, mas também um propósito para seu próprio futuro. A lagoa, que por tanto tempo havia guardado segredos e dor, agora era um lugar de cura e novos começos. E todas as noites, quando olhava para o céu estrelado, podia jurar que via 2 estrelas particulares brilhando mais intensamente que as outras. Gabriela e Rodrigo, finalmente unidos, observando com amor aqueles que os haviam libertado e que agora escreviam sua própria história de amor, não marcada pela tragédia, mas iluminada pela esperança. A casa de sua avó se encheu de vida novamente. Valentina começou a dar aulas de escrita criativa para jovens do vilarejo, compartilhando histórias e ensinando-os a valorizar suas próprias narrativas familiares. Marco abriu um pequeno museu dedicado à história local, preservando memórias que poderiam facilmente se perder. Juntos, criaram algo belo das cinzas da tragédia, um legado de amor, perdão e segundas chances. E a lagoa, testemunha silenciosa de tanto sofrimento, agora refletia apenas paz e a promessa de que mesmo as histórias mais tristes podem encontrar seus finais felizes, quando os corações certos se reúnem no momento certo.